Então, hoje nós iremos abordar o tema receitas, despesas, ganhos, perdas e lucros, o capítulo 7 do livro do Eduardo Flores, tá certo? Vamos lá. Dentro dos objetivos, o que nós iremos abordar? A definição de receitas e despesas, os critérios de reconhecimento da receita, despesa, ganhos e perdas, como também dos lucros, e ainda a mensuração da receita e das despesas. Como que nós mensuramos a receita e as despesas? Definição de receitas. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos, ou ainda diminuição dos seus passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e não se confundem com os que resultam de contribuição dos proprietários da entidade, tá certo? Ou seja, as receitas são benefícios econômicos que se aumentam no período fiscal, no período do nosso exercício, tá certo? Ela também abrange, propriamente dita, os ganhos. Tá? A receita ela surge no curso de algumas atividades usuais da entidade e ela é designada por uma variedade de nomes, tais como as vendas, os honorários, os juros, os dividendos, os royalties, né? E os aluguéis. Então, percebam que receitas ela pode advir, tá? De qualquer um destes termos e atividades que acontecem dentro da empresa, ok? Bom, então eu posso dizer que as minhas receitas são aumentos e benefícios econômicos durante o período contábil. Bom, vamos aqui. Vamos entender melhor, então, este período contábil sobre a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos. Olha só, a entrada é a minha forma temporal. Olha lá, a minha limitação temporal. Então, às vezes, em algumas provas, nos cobram assim, as receitas... dentro das receitas existe uma limitação temporal. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, não é? Porque a limitação temporal é a forma de tempo das entradas de recursos, das entradas de dinheiro, tá certo? Ou ainda da diminuição destes passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e não se confundem com os que resultam de contribuição dos proprietários dessa entidade. Então, olha lá, ó, vamos verificar, ó, eles não se confundem com os resultados de contribuição dos proprietários, né? Depende das definições do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, como também vai depender, não é, dos nossos aumentos de ativos e passivos, os nossos aumentos de patrimônio líquido. Então, percebam que as receitas, elas dependem sim dessas definições de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ela tem uma limitação temporal, ela sempre vai estar associada com os métodos de partida dobrada e vai se separar desta movimentação do patrimônio líquido, tá certo? Por quê? Porque as receitas, ela está atrelada nas nossas contas de resultado. Receita e ganho agora. Tá, existe diferença? Bom, na verdade, segundo o nosso CPC 00 de estrutura conceitual básica, a definição de receita já inclui o ganho, tá certo? Nós vamos identificar alguns autores que diz que tem diferença. Mas o nosso CPC diz o seguinte, não dá para a gente separar a receita do ganho, né? A receita automaticamente nos leva a este ganho e o ganho nos leva à receita. Então, não dá para a gente separar. E o CPC diz exatamente isso, não existe conflito, né? Nós não vamos separar, tá certo? A contabilidade
contabilidade societária considera em separado das atividades normais. O usuário precisa saber o resultado obtido nas atividades fins. Entretanto, é difícil distinguir uma atividade normal da não usual. Em geral, a atividade fim está vinculada à exploração de um setor econômico e não desta agregação de valor. E a gente vai estar fazendo esta mensuração e esta definição de receita através do método dedutivo. O que é método dedutivo? O método dedutivo é quando de fato a gente deduz algo que já existe. Nós vamos nos adequar às premissas necessárias daquele fato contábil. Então, é de fato fidedigno, ele é verdadeiro, ele é consistente, está dentro do princípio da contabilidade, da competência, porque quando a gente trata da receita e da despesa, a gente sempre está atrelado ao princípio da competência. E aí sim, vamos identificar se estamos numa atividade fim, está vinculada a essa exploração, é um valor que eu de fato tenho que mensurar nas minhas receitas. E olha só, ele coloca um item aqui que ele diz que a contabilidade societária considera em separado das atividades normais. Por quê? Em alguns momentos, a contabilidade societária diz o seguinte, olha, as receitas elas não podem advir da nossa atividade econômica, ela tem que vir de outro meio. O exemplo que eu dou aqui normalmente é assim, a empresa ela tem uma produtividade de produtos em transformação, seja qual for o segmento, mas ela possui alguns imóveis para locação. Então, ela considera essas receitas advindas desses imóveis que ela aluga, dessas salas comerciais, e não necessariamente do seu fim produtivo. Porém, vale lembrar que quando a gente está tratando do CPC 00, o CPC 00 sempre diz isso, que a receita inclui sim o ganho e não dá para separarmos, tá, essa receita deste ganho, tá certo? Então, temos aí esta receita e este ganho seguindo o CPC 00, tá certo? O usuário precisa saber sempre o resultado obtido dessas atividades afim. É difícil distinguir uma atividade normal da não usual, por isso existem alguns conflitos. Em geral, a atividade fim está vinculada a essa exploração do setor econômico com base no método dedutivo. O reconhecimento da receita acontece quando ela pode ser medida em base confiável e com grau suficiente de certeza. Eu tenho certeza que isso vai existir, então eu vou mensurar de fato a minha receita. Eu consegui identificar que é verdadeira. Como a definição está vinculada à definição de ativo e passivo, o reconhecimento ele é simultâneo. Ou seja, eu tenho lá uma mercadoria, eu tenho um estoque, está lá no meu ativo, eu vou pagar um fornecedor, automaticamente eu consigo reconhecer o aumento do meu estoque, não é? Fazendo com que eu tenha um aumento de receitas e uma redução de passivo, né? Aumento o estoque, tenho que lá mensurar o meu fornecedor, o item do meu fornecedor, ou seja, uma coisa está ligada à outra, um elemento está ligado ao outro. Não dá para a gente separar essa definição de receita e no momento de reconhecê-la, tá, das atividades normais vinculadas à minha empresa. O processo sempre está vinculado à venda, que é o ponto de partida para o reconhecimento, tá certo? Então, a receita ela é reconhecida como base, pode ser sempre medida de grau confiável e suficiente de certeza. Eu vendi uma mercadoria, eu vou reduzir o meu estoque, eu vou aumentar o meu estoque, ao mesmo tempo eu vou ter lá um fornecedor ou com aumento ou com redução do meu fornecedor, eu consigo identificar automaticamente uma receita. Por quê? Porque o meu cliente vai lá no futuro, tá certo?
O reconhecimento desta receita, então, ele pode vir em alguns momentos. Olha só, a compra de matéria-prima, que é o meu primeiro tempo. Eu vou fabricar a minha mercadoria, o tempo de fabricação. O tempo 3 eu vou vender e depois eu vou receber. Percebam que é fidedigno, é verdadeira essa situação dentro de um processo industrial. E quando se deve reconhecer na venda do produto uma receita? Letra A, os riscos e os prêmios que foram transferidos para o comprador. A entidade já não possui o efetivo controle do produto vendido. O valor da receita pode ser mensurado de forma adequada. Os prováveis benefícios econômicos que irão fluir para a entidade. E os custos de transação podem ser adequadamente mensurados, porque eu consigo aqui identificar passo a passo do meu processo produtivo, tá certo? Automaticamente reconhecer aqui a minha receita. Aqui, este reconhecimento a partir de 2017 vale a pena ser citado nos setores de telecomunicação, construção civil e software. Nós temos que identificar o tipo de contrato, ainda identificar as obrigações de desempenho, determinar o preço de transação, alocar o preço de transação às obrigações de desempenho e reconhecer a receita no momento do cumprimento da obrigação de desempenho. Então, percebam que nós temos aqui alguns segmentos que eu preciso identificar as obrigações de fato que existem em relação a estes segmentos para que eu consiga alocar de maneira correta o preço dessas obrigações, né? E o preço da entrada de dinheiro em relação a este segmento. Porque normalmente, quando a gente trata de tecnologia, os bens são intangíveis. Já na construção civil pode ser o quê? A prestação de serviços, mas de que forma eu vou identificar isso? Sempre através do meu contrato. O que está no contrato é o que eu devo seguir e vou reconhecer a minha receita lá no nosso DRE, tá certo? Então, aqui é só um ciclo, né? Um diagrama para nos identificar aqui no nosso ciclo de produção. Compra de matéria-prima, um ciclo de produção longo, porém a certeza de venda. Na fabricação, também temos um ciclo longo e a certeza de venda. O ponto de partida para o reconhecimento desta receita é a venda desta mercadoria, tá? E o recebimento é um pagamento duvidoso, né? Eu não sei se de fato eu vou receber ou não, mas eu tenho um ponto de partida de reconhecimento que é a minha venda de produtos, tá certo? Nós vamos para um cronograma físico e financeiro. Qual que é a diferença do físico e do financeiro no reconhecimento de receitas? No reconhecimento de receitas, quando se trata do físico, eu vou reconhecer aquela mercadoria no valor, né? Essa mercadoria já foi valorada, então no valor e na porcentagem que ela representa nas minhas receitas. Então, eu dou exemplo aqui do tempo 1, que é a compra de matéria-prima reconhecida. Eu tenho aqui R$500, que representa 50%. Já no tempo 2, que é a fabricação dos produtos, eu também tenho 50% no total de R$500, totalizando aí R$1.000 dentro de um cronograma físico do reconhecimento de receita. Já o reconhecimento de receita, como também as despesas, vão fazer parte de um cronograma financeiro. O quanto esta matéria-prima, como também esse tempo de fabricação, nos custa
e aí vamos mensurá-lo, registrá-lo e mensurá-lo no nosso relatório contábil. Nesse caso, normalmente, o que a gente relata aqui é nos nossos relatórios de custos, que nós já fazemos o nosso processo de rateio, tá certo? Então, o processo de reconhecimento físico e financeiro das receitas é baseado no custo do projeto, na evolução física deste projeto, dessa mercadoria, deste produto. A escolha poderá determinar um lucro maior ou menor, então, depende muito do que eu for escolher, e desta forma consigo administrar melhor os meus resultados, a partir do momento que eu tenho um cronograma físico de produção, como também um financeiro, conseguimos aí ter uma projeção mais fidedigna, mais verdadeira, tá certo? Em relação aos nossos resultados. Isso é um cronograma de produção normalmente, tá, pessoal? A mensuração da receita não é um destaque, pois está subordinada à mensuração dos demais elementos patrimoniais. A receita a prazo em período de hiperinflação. Quando a gente tem essa hiperinflação, a receita deve ser mensurada a prazo. Separar a receita financeira da venda a prazo, sendo que a receita financeira é a diferença entre o valor da venda à vista e o montante de venda a prazo, e a relevância depende do nível de juros e do prazo de recebimento do nosso cliente. Quanto tempo o meu cliente vai demorar para me pagar, Da mesma forma, se vai ter juros ou não para até de fato eu ter essa receita em mãos, tá certo? É aquele prazo médio de rotação de estoques que a gente faz lá para identificar, o quanto tempo a minha mercadoria fica parada e quanto tempo vai demorar para que eu consiga receber do meu cliente, chegando no nosso ciclo operacional, tá bom? Então, aqui, nessa relevância, o prazo médio de rotação de estoque mais o prazo médio de recebimento de vendas. É uma maneira que eu consigo identificar quando eu vou mensurar, então, a minha receita. Já a minha despesa são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída ou redução de ativos, e ainda a existência de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio e não se confundem com os que resultam na distribuição aos proprietários da entidade. Segundo o CPC 00, as despesas são perdas, e as perdas elas são similares, certo? Então, tanto faz falar despesa ou perda, tá? Para o CPC 00 significa a mesma coisa, tá bom? Cuidado, não são despesas. A caracterização de despesas como custo incorrido para a geração de receitas exclui as reduções de receitas, tais como devoluções, perdas com clientes, descontos e demais itens relacionados com atividades de venda, são custos, pessoal, e não uma despesa, tá certo? Neste caso, estes valores não são reconhecidos como despesas, pois são valores recebidos em troca de produto ou serviço. É a história do custo da mercadoria vendida. Eu tenho um custo sobre a matéria-prima. Está relacionada à minha mercadoria, então é um custo e não são despesas. Na nossa definição de despesa, então, o período contábil é também na nossa delimitação temporal. Depende dessas definições de ativo, passivo e patrimônio líquido, por isso que eles não se confundem. Vamos ter a associação das partidas dobradas e aqui ainda a separação dos dividendos, não é? A distribuição de lucros. Nossa, mas como eu vou ter a distribuição de lucro nas despesas? Vamos mensurá-la no nosso período de competência como despesa aqui os nossos dividendos. Também vale recordar que existem conflitos. Muitas vezes
temos que seguir o que está alocado em contrato, tá certo? O que está lá no contrato? O que devemos mensurar? É o que os contadores iremos seguir, tá certo? Uma diferença aqui, né? Diferença não, uma comparação entre receitas e despesas. A receita é o aumento dos benefícios econômicos, já a despesa é o decréscimo. A receita é durante o período contábil, a despesa também. A receita é sob a forma de entradas de recursos e aumento de ativos. Já as despesas é a saída de recursos e a redução de ativos. Na receita temos o aumento do patrimônio líquido, já na despesa o decréscimo, a queda do patrimônio líquido. Na receita, não se confundem com o que resultam de contribuições aos proprietários e já na despesa, não se confundem com o que resultam de distribuições aos proprietários, tá? Então, aqui a gente distribui aos proprietários nas nossas despesas e nas nossas receitas, a gente faz a contribuição aos proprietários desta entidade, tá bom? Ela está sempre relacionada às atividades não produtivas da empresa, porém fazem parte daquela rotina, como despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, né? Agora, e a perda? A perda vem de sinistros, de algo que nós não esperávamos que acontecesse, tá certo? Aí vem a nossa perda, tá certo? Então, elas são geralmente apresentadas para fácil compreensão, porque é algo que eu não esperava, eu já perdi. É muito comum as perdas acontecerem em processos produtivos, né? Onde existe uma perda muito grande de matéria-prima e às vezes ela pode ser ocasionada propositalmente ou não, né? Então aí a gente entraria exatamente lá quando a gente estuda um pouquinho de custos, né? Então, custos, o que ele fala? Se a perda ela é intencional ou não intencional. E aí nós vamos alocar de maneira correta. Aqui a gente só quer entender que a despesa, de fato, ela acontece e inclui aí sinistros, venda de ativos, vendas não realizadas, tá certo? Automaticamente essa despesa está bem próxima à minha perda. Volto a dizer, ela é conflitante. Tá? Alguns lugares diz que elas estão sempre juntas e alguns outros autores diz que elas se separam, tá bom? Se estivermos trabalhando com a teoria de contabilidade de custos, elas são coisas diferentes, tá bom? Despesa acontece dentro da nossa atividade econômica normal, no nosso ano social. Já as perdas é aquilo que nós não esperávamos acontecer, por isso é uma perda, tá bom? E dentro do nosso DRE, nós vamos mensurar também dessa forma, seguindo o CPC 00, tá certo? Ainda no CPC 00, a gente tem aqui ganhos e perdas são resultados líquidos favoráveis para ganhos ou desfavoráveis para perdas, resultante de transações ou eventos não relacionado às operações normais da entidade. Dentro do CPC 00, as perdas são resultados de eventos externos e exógenos, seguindo as premissas fidedignas da empresa, não previstos como necessários para a geração de receitas. É o que eu acabei de dizer, né? Então, existem perdas lá no meu processo produtivo, a gente chama isso de refúgio, não é? Eu estava esperando aquela perda, né? A perda, existe uma perda normal. Agora, tudo que foge da normalidade, tá? E que não vai me gerar uma receita é uma perda, tá certo? Dessa forma, o CPC 00 não considera como elementos separados os ganhos das receitas e as perdas das despesas. Isso vale muito a pena lembrar e recordar, né? Cai bastante em provas aí da nossa área, aonde
querem separar os ganhos das perdas e, na verdade, o CPC 00 diz que é uma coisa só, né? Não dá para mim separar os ganhos dessas perdas. Uma coisa, um elemento está relacionado ao outro. O reconhecimento da despesa, ela precisa ter uma base confiável. Ela vai ocorrer no reconhecimento do ativo ou passivo. Aqui eu tenho também um diagrama que vai nos demonstrar exatamente essa preferência de reconhecimento. Então, quando a receita e a despesa está em confronto, como exemplo do custo da mercadoria vendida, eu vou ter rapidamente uma alocação sistemática e racional, por exemplo, uma depreciação, e um reconhecimento imediato dessa perda. Não é? Então, eu tive uma perda de algo, de um bem meu, que está lá no meu ativo, que foi depreciado. Então, houve uma perda, tá certo? Tem que ter essa base confiável. A mensuração da despesa, ela vem e pode ser a prazo, ou de curto prazo ou de longo prazo. Quando a gente diz a prazo, é que são situações de instabilidade que devem levar à consideração do valor do dinheiro no tempo. Então, é algo previsto, por isso que ele coloca aqui que ela é a prazo, não é? Eu já tenho ideia que eu vou ter aquela despesa. O conservadorismo me diz que nessa mensuração de despesa, ela me gera muita inconsistência nessa mensuração. Por quê, gente? Por que ele tem essa inconsistência? Porque eu não tenho o valor real ainda, né? Eu sei que eu vou ter uma despesa, mas qual o valor? Eu tenho um valor previsível, uma estimativa, né? Então, essa estimativa, ela não é fixa, por isso que a gente tem uma inconsistência na mensuração. O que é isso? Você tem uma estimativa do quanto você vai utilizar de despesas para o seu mês, né? Para a van de vocês, para o lanche na cantina, não é? Para alguns gastos a mais ou extras que vocês possam ter para um café, algo nesse sentido. É uma mensuração certa? Não, ela é inconsistente, porque você sabe que você vai ter mais ou menos um valor de despesa mensal, mas ela pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E na indústria é a mesma coisa, essa inconsistência na mensuração, essa instabilidade do valor do dinheiro no tempo. Por isso que ele põe que essa despesa é a prazo. Tá? Então, o conservadorismo diz que é árbitro, né, os valores, reduz a clareza dessa divulgação e prevalece sempre os princípios da competência. E o que a gente vai mensurar sempre é com base num sistema de custo. E aí tudo depende do custo e do que nós estamos falando. Pode ser um custo corrente, pode ser um custo a valor justo, pode ser um custo a valor presente, tá? Pode ser um custo histórico, tá? Tudo depende do bem que nós estamos falando para que possamos, então, adequar qual é o custo que eu irei mensurar essa despesa e de que forma vamos mensurá-la, tá certo? Então, a mensuração da despesa, ela é instável. E chegamos, enfim, no nosso lucro. Percebam, já falamos da nossa receita, da nossa despesa, do nosso ganho e da nossa perda. E o lucro? O lucro tem diversas definições para diversos autores em diversos momentos. Mas eu trago esta definição de Adam Smith, que é o pai da economia, que ele nos diz o seguinte: lucro nada mais é que o montante que poderia ser consumido sem reduzir o capital, não é? Então, lucro é aquilo que eu posso sim consumir sem reduzir o meu capital. Então, eu vou ter um dinheirinho guardado, que é o meu capital social, né? Lá na empresa, e eu vou ter um lucro sobre as minhas operações. Este montante de lucro não vai reduzir o meu capital, ele pode aumentar o meu capital.
Tá? Então, exatamente essa definição que eu trago aqui para que possamos pensar no que o lucro, de fato, ele pode nos dizer. Né? Ele é um lucro que poderia ser consumido sem reduzir o capital? Está extremamente correto, porque o lucro é o dinheiro que é gerado pelas minhas atividades produtivas. Eu não preciso utilizar o meu capital social, a não ser que eu precise em casos extremos, não é isso? Bom, e aí temos a diferença entre lucro contábil e lucro econômico. Lucro contábil, que também é conhecido como resultado financeiro, aparece sempre na nossa DRE, ele considera apenas a matemática do cálculo, onde o lucro é o resultado da receita total menos os custos explícitos. É o meu lucro contábil. Então, peguei lá o valor bruto do meu faturamento mensal, abati os meus custos e despesas e cheguei no meu lucro contábil. Já o meu lucro econômico é a diferença entre a receita da empresa e os custos de oportunidade. Né? Lembrem que os custos de oportunidade estão relacionados àquele custo de capital da empresa visto lá no mercado financeiro, não é? O quanto de fato é o custo de capital da empresa. Tem vários métodos para avaliarmos o custo de capital da empresa. Né? Tem o sistema CAPM, o método CAPM, tem o WACC, temos a taxa interna de retorno, VPL, né? É o valor abstrato que a empresa vai determinar para aquele custo de oportunidade. Então, ela tem um custo de capital, ela vai seguir ou não? Se ela não seguir, ela está utilizando o mínimo de oportunidade para a sua rentabilidade. Então, o CEO, o dono da empresa, ele vai dizer o seguinte, olha, para que tenhamos realmente retorno no nosso investimento, precisa nos render 2% ao mês com base na taxa Selic, na remuneração da taxa Selic, um exemplo. E aí, se de fato render esses 2% da Selic, ele obteve o seu lucro econômico. Não é? Olha, é a diferença entre a receita da empresa e os custos de oportunidade e aquele custo que a própria empresa determinou como oportuno, como ideal. Trata-se, então, de uma visão mais subjetiva do resultado, considerando detalhes da gestão que são importantes para o negócio. Então, pessoal, o lucro contábil é o que nós fazemos na nossa DRE, passo a passo. Então, eu tenho lá a receita operacional bruta, abato as devoluções, né? Todos os impostos sobre vendas, abatimento com vendas, chegamos na nossa receita líquida, operacional líquida. Depois abatemos os nossos custos, né, o CMV, chegamos no nosso lucro bruto. Então, percebam que esse passo a passo que a gente faz na nossa DRE é o nosso lucro contábil, chegando no nosso resultado financeiro positivo ou negativo, lucro líquido ou prejuízo. Né? Já o lucro econômico, ele é extremamente subjetivo. Ele diz o seguinte, olha, você tem um lucro lá, você tem uma receita interessante, mas eu não sei se foi o suficiente para atender as minhas expectativas enquanto gestor. Né? Eu preciso saber se foi 2% a mais do meu lucro, receita, se não foi, tá certo? Então, o reconhecimento do lucro contábil e econômico, podemos dizer que o lucro contábil apresenta lacunas quanto à utilidade da informação, inconsistências na mensuração do desempenho econômico, principalmente pelo não reconhecimento dos intangíveis, como o goodwill. Por exemplo, ele supera no critério de objetividade. Não é, gente? É exatamente isso. O reconhecimento do lucro contábil ele é extremamente objetivo, tá? Mas, de fato, ele não mensura os intangíveis, aquele ágio, aquela coisa extra, né?
que pode acontecer. Ele só vai mensurar o que está para acontecer de fato e é fidedigno e a gente tem lá todas as consistências para o nosso registro, tá? Então, esse é o nosso lucro contábil. Já o lucro econômico apresenta demasiada subjetividade na mensuração desse desempenho econômico, mas apresenta informações importantes e relevantes para obter sucesso ou insucessos do negócio. Trata-se do trade-off, que é o custo-benefício da informação. O lucro econômico é aquele lucro que nós vamos apresentar nas nossas notas explicativas através do que nós registramos na nossa DRE, que foi o nosso lucro contábil, tá certo? E aí vamos mensurar no nosso relatório financeiro aos acionistas qual foi o custo-benefício de acordo com aquele custo de capital estabelecido que seria rentável, sei lá, os 2% da taxa Selic, né? Então, o lucro econômico ele é extremamente subjetivo. Aqui eu trago um outro fluxograma que nos traz que o lucro contábil é a soma das variações realizadas no valor dos nossos ativos intangíveis durante o período após o reconhecimento dessa depreciação, amortização, exaustão de ativos fixos e baixas de inventário, menos quantidade realizada no período atual referente a essas variações tangíveis de períodos anteriores ainda não reconhecidas. Agora, somamos a variação dos valores dos ativos intangíveis durante o período após serem consideradas as mudanças do valor do goodwill. Vale lembrar que o goodwill nós vamos utilizar muito em dois tipos de ajustes de avaliação, que é o impairment, tá? Como também ajuste da avaliação patrimonial, equivalência patrimonial, tá certo? Essas variações do goodwill. Chegamos então no nosso lucro econômico, que é o que nós vamos postar, né? O que nós vamos divulgar, né? Como sendo rentável aos nossos acionistas, aos usuários externos que desejam investir na nossa empresa. Então, eu posso dizer que o lucro contábil é aquele bonitinho que vem na nossa DRE. O lucro econômico vem outras informações em formato de notas explicativas, nos auxiliando a esta tomada de decisão. Então, as receitas e as despesas na demonstração contábil, ela aparece para a gente desta forma. Tudo tem que vir incluído, não é? Todas as receitas e despesas passam por essa demonstração, com o objetivo de promover e garantir evidenciação desses eventos, a possibilidade de avaliar uma entidade a partir do seu lucro, e ela precisa vir sempre de forma limpa. São somente eventos essenciais relacionados às atividades operacionais da empresa, né? Eu não preciso ficar mensurando notinha por notinha. Essa mensuração de registro de notinha por notinha, nós vamos fazer sim, mas nós vamos simplificar na hora de registrar na nossa DRE, não é? Colocamos lá despesas operacionais, não é? Ou despesas com vendas, né? A gente soma todas essas despesas e coloca nesse elemento de uma forma sintética, tá certo? Mostrando assim o desempenho da entidade no seu foco de atuação. Então, essa demonstração contábil de receitas e despesas precisam sim ser tudo mensurado de forma fidedigna, cada qual em seus elementos do plano de contas ideal e claro para essa evidenciação, tá? Dessa forma, deixando claro se essa empresa obteve lucro ou prejuízo. E acabou. Tá? Então, agora, pessoal, a gente vai para os nossos exercícios, tá certo? Vamos lá.